Gente querida do Terror Nádina, sou Romário Filho e acredito que é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Revelações é o terceiro de 3 episódios do Relato à Nossa Música. Para melhor compreensão da sequência, não prossiga antes de assistir os 2 episódios anteriores. Perder tempo tentando definir a quem já teve uma perda de uma pessoa fundamental em sua vida, sobre o que foi a sequência do existir de Renato, seria chover no molhado. Tentar mensurar ou fazer entender aqueles que ainda, graças ao Senhor, não tiveram que passar por esse suplício, vai se resumir em perda de tempo, porque eles não conseguirão sentir o que sente quem está dentro da tragédia. Renato continuou existindo, mas parou de viver. Só faltou fazer fotossíntese. Ele vegetava. Pode-se escolher. Ou ele era uma planta sem vida, ou uma máquina queimando óleo. Ele apenas seguiu em frente. Ele tinha certeza que, por mais que desejasse largar tudo, não podia. Dentro dele tinha uma força que o impulsionava para frente. Ele acreditava nas palavras ditas pelo seu amigo Paulo e que teria, sim, a chance de colocar os membros daquela sociedade secreta, aqueles adoradores do inferno, no lugar onde eles mereciam. Eles iriam pagar, não só pelo que fizeram a Ana Paula, mas também pelo sofrimento que causaram aos outros jovens do grupo dos fantasminhas e seus familiares. Se transformou numa razão de morte, porque vida ele deixara de ter no momento em que recebeu a notícia. Seguiu em frente. Não foi mais aquela metamorfose, mutação de delegacia comandada por um marionete que sabia que iria se prejudicar. Não tentou continuar investigando, pois não teria as ferramentas. Então a solução foi, um dia depois do outro, obedecendo o tic-tac do relógio que parecia acontecer em câmera lenta. Mas ele chegaria lá. Para a cidade, não mais voltou, porque também não tinha razão para retornar. O seu pai, depois do que aconteceu com Ana Paula, depois do que ele também começou a descobrir sobre as pessoas que o cercavam, ele pediu transferência. Dona Beatriz carregava uma dor, talvez não tão forte quanto a do filho, mas quem sabe diferente, mas em igual grandeza, porque ela não perdera só uma sócia, ela não perdera só uma moça talentosa que lhe trouxe objetivos na vida, não. Ela sentia que tinha perdido a sua filha mais velha, e a Adriana concordava plenamente, pois a menina teve naquele momento a sua primeira experiência de perder uma pessoa que realmente é importante na sua curta vida. Renato ia da faculdade para o apartamento, do apartamento para a faculdade, introspecto, mais magro. Passou a não cuidar mais da aparência, algo raro, porque ele sempre foi um rapaz vaidoso. Muitas meninas demonstravam algum interesse por ele, mas ele não tinha cabeça para nada. Ele só lembrava de Ana Paula. A música Don't Forget to Remember, ele se negava a escutar. A sorte é que ela já não era mais tão tocada nas rádios. Mas quando acontecia, ele pedia pelo amor de Deus que desligasse. Embora ela estivesse sempre presente, pois ela trazia lembrança daquele primeiro beijo no baile,
Fazia voltar à beira-rio, vendo a sua amada sentadinha ali, desenhando, feliz, tirando o fone do Walkman, colocando para ele ouvir e dizendo: essa, amor, essa é a nossa música. É a vida pronta. A vida traz muitos obstáculos, mas cabe a nós decidir se vamos nos render e parar de andar, se passaremos a vida inteira tentando desviar, não chegando a lugar nenhum, ou nos tornando grande com força capaz de superá-los. Renato seguiu em frente. Se formou, se tornou bacharel em Direito, pegou o tão esperado diploma que abriria as portas para que ele seguisse na carreira que sempre sonhou. E assim ele foi trabalhando. Quando em 1989, contando com o amigo Paulo que moveu os palitos, ele foi transferido para a cidade para assumir a função de delegado titular. Quando chegou lá, o velho Valdemar nem estava mais para recebê-lo. Faltava ainda algum tempo para aposentar, mas mesmo assim, ele tratou de ir embora porque não queria encarar Renato. Já a equipe comemorava, pois sabia que aquele castelinho de areia que nada significava iria voltar a se tornar uma delegacia de verdade. E as investigações sairiam das gavetas. Delegado Renato chegou com força. E não se prendeu somente naquele assunto que era o oxigênio da sua vida: a sociedade secreta e os fantasminhas. Não. Ele botou ordem na casa e na cidade. Bandidinho que andava solta, dando risada de todo mundo, logo entendeu que tinha autoridade no comando, e que a mamata havia acabado. Mas claro, a sua prioridade era aquela investigação que o poder de poderosos conseguiu estancar quando tiraram o delegado Paulo à frente das investigações. Mas ele cuidou com carinho. Estudou nome por nome. E o primeiro que chamou foi de Dona Ilna, a colombiana La Bruja, que era conhecida como a sacerdotisa, a líder da sociedade secreta. No dia agendado, Dona Ilna chegou lá, acompanhada dos seus 2 filhos. Cumprimentou a todos e perguntou se os seus filhos poderiam acompanhá-la. Renato logo disse: lógico, a senhora aqui é convidada, a senhora não foi intimada, espero que a senhora saiba disso. Ela olhou para ele e comentou: pode ter certeza que eu sei, porque se duvidasse, eu não viria acompanhada dos meus filhos, e sim dos meus advogados. E foi entrando na sala. Quando ela foi entrando, Natanael chamou Renato e disse: ó, vou ficar do teu lado. Abre o olho. Se tu bobear, ela vai sair da tua sala depois de te convencer que não tem nada a ver com o desaparecimento das crianças, e você ainda irá se ajoelhar a ela pedindo desculpas. Renato riu, dizendo que estava preparado, que tinha certeza que sim, mas nem tanto. Aí sentaram. Os 2 meninos acompanhantes da colombiana La Bruja ficaram em pé ao lado da mãe, em silêncio. Natanael de um lado, 2 escrivãos do outro, e Renato sentado, com um enorme dossiê à sua frente. Tentou perguntar se queriam água, café. La Bruja foi direto: por favor, sem rodeios. O tempo de nós todos aqui é curto. Aí ele começou. Dona Ilna Fernandes, colombiana, 76 anos, fazendeira. Chegaram ao Brasil há 40 anos atrás.
acompanhando o seu marido. Seu marido que enriqueceu nos garimpos da Amazônia. E tiveram que sair de sua terra natal, porque La Bruja passou a ser perseguida, acusada de rituais satânicos, fazer mal para muita gente e ainda explorar, tomando fortunas daqueles que a procuravam. Que ela e sua sociedade secreta, nome que até então ele fez questão de dizer, não sabia por que o secreta, já que todos tinham conhecimento da existência, que, por investigações, existiam sérios indícios de serem adoradores de Lúcifer e fazerem seus rituais oferendas de vidas humanas em troca de apoio, simpatia do seu mestre. La Bruja apenas olhava. Renato dizia, a senhora tem algo a colocar? Ele disse, não, por favor, termine. Porque se eu tiver algo a dizer, eu depois colocarei a minha posição, esperando também que o senhor não me interrompa. Foi quando o Renato disse, aqui estão as informações. O que a senhora tem a dizer em sua defesa? Eu olhei para ele, bom, em minha defesa, nada. A não ser que o senhor esteja caindo em contradição, que eu não estou sendo acusada de nada. Eu fui aqui apenas convidada para prestar depoimento como testemunha. Já Natanael se acomodou assim, sabe aquela troca de olhares, aí vem bomba. E ela ainda colocou, eu fiquei chateada, aborrecida com o senhor, de ter começado esse dossiê completo, por sinal, olhou para os filhos, ele fez o dever de casa. Eu gostaria de ter em vocês a mesma eficiência, o senhor estava de parabéns, só que a gente não revela a idade de uma mulher dessa forma. Mas se o senhor quiser partir para esse caminho, não são 72 anos não, são 76. A diferença é que ela havia sido registrada 4 anos após o seu nascimento. E o seu marido, sim, enriqueceu no garimpo da Amazônia. Ela, sim, praticava rituais da sua religião na sua terra. Mas não saíram fugidos. É que seu marido soube dos terrenos que tinham aqui no Brasil, um preço muito bom, terra rica, e optou em vir para cá. Comprou a propriedade, investiu em gado leiteiro e se tornou um grande produtor, que infelizmente faleceu, até mesmo por sequelas do tempo do garimpo, e a deixou com filhos pequenos e jovens. Mas graças ao mestre, os filhos assumiram os negócios da família, que foram muito bem, obrigado. Renato quis colocar, por favor, não me interrompa, agora sou eu quem falo. Seja gentil, seja educado. Aí pensou um pouco e disse, com relação às acusações de rituais satânicos, não sei exatamente, ela dizia, não sei exatamente qual o sentido que o senhor quer dar a essas palavras. Mas a acusação de eu ter feito mal para muita gente é uma inverdade. Quem fez mal foram as pessoas que me procuravam, dizia ela. Eu fazia exatamente o que elas me pediam, sabendo que eu as lembrava da lei da ação e reação. E elas teriam o retorno de tudo o que desejassem. E com relação ao dinheiro, eu não tomei dinheiro de ninguém. Eu não obriguei ninguém a me dar dinheiro, eu não procurei ninguém. Eles vieram me procurar e pagaram pelos meus serviços. Foi quando ela olhou para Renata e perguntou, o senhor por acaso trabalha de forma gratuita? Aí Renato, já sabendo como jogar com ela, posso responder? Sim, estou lhe perguntando.
Ninguém trabalha de graça, digamos assim. Mas a senhora não tem nenhum sentimento com relação às famílias que fez sofrer com o resultado do seu trabalho? E por que a senhora continuou, já que se tornou uma mulher muito rica, não precisando mais desse dinheiro? Ela olhou para Renata e perguntou: o senhor já perseguiu bandidos? O senhor já atirou em bandidos? O senhor já colocou criminosos atrás das grades, fazendo com que eles pagassem pelos seus erros? Em algum momento, o senhor pensou que esses criminosos, que se fossem culpados, deveriam ser, sim, ser presos, punidos? Essa é a sua função. Mas eles possuíam famílias. O senhor, por acaso, pensava no sofrimento dessas famílias ou aliviava a sua consciência dizendo que estava fazendo a coisa certa, cumprindo o seu dever? E outra, o senhor é católico? Renato olhava e dizia: não sei o que tem a ver com o que estamos comentando, mas sou sim. Por quê? O senhor frequenta a igreja? Sempre frequentou? Sim. Mas o senhor não precisa mais frequentar. O senhor já tem nome, poder, o senhor já é delegado. Quando ele quis responder a ela: por favor, eu não estou criticando o senhor ou a sua religião. Então, por favor, não me critique, não me julgue e não tente desfazer da minha religião. Que nós dois seguimos aquilo que acreditamos. O senhor tem o seu mestre, eu tenho o meu. E aí, nós chegamos na outra acusação, que inclui a associação, a nossa sociedade secreta. Já digo para o senhor, ela não é secreta só porque nós pensamos que ninguém sabe da sua existência. Muito pelo contrário. Ela é secreta porque só permitimos que participem dos nossos encontros membros ou pessoas convidadas. E que fora esse grupo seleto, ninguém sabe o que acontece dentro daquelas 4 paredes. Aí o senhor vai dizer que esteve lá, sim, pensando que nós não sabíamos. Sabíamos. Só que permitimos. E muitas vezes sentimos a presença de estranhos. Nessas vezes, então, nós resumimos nossas celebrações a teatro, shows para turistas curiosos. Sim, eu sei. A sociedade secreta está sendo investigada por acusações tentando ligá-la ao sumiço dessas crianças que os senhores, que a sociedade chama de fantasminha. Sim, o senhor está certo. Nós usamos do poder que temos para barrar essas investigações, porque estavam mexendo com as nossas vidas. E nós não podíamos permitir essa leviandade, essa invasão de privacidade. E digo mais para o senhor. Nós temos o nosso mestre. A ele seguimos. Para ele colocamos o nosso futuro. E sim, damos oferendas. Mas o mestre não tem interesse de vidas humanas, de inocentes que não queriam estar ali. Ele exige o que nós oferecemos a eles. A nossa vida, as nossas almas. Porque somos sim materialistas. Não vemos a vida pós-morte igual a vocês veem. E contamos com ele para termos sucesso aqui. Para sermos poderosos aqui. Foi quando o Renato não se aguentou e perguntou: e a senhora não teme o resultado? A senhora não tem curiosidade de saber como será a sua vida no inferno? Eu disse: tem, mas não maior que o senhor, quando tenta descobrir se realmente existe, como é o céu que um dia o senhor sonha em chegar.
alguns minutos de silêncio, e Labrúja fez questão de prosseguir. Pediu para os filhos uma pasta. Ali veio um dossiê. Ela olhou para os presentes e disse: essas acusações, essas insinuações do envolvimento da sociedade secreta nesses desaparecimentos não só nos irritaram, como também aguçaram a nossa vontade de esclarecer. E eu posso lhe garantir a todos que a sociedade secreta nada tem a ver com o acontecido. Embora eu não possa garantir que não tenha a participação de alguns membros. Então, por isso, nós fizemos a nossa própria investigação. Aí ela abriu a pasta. As primeiras fotos que apareciam eram de Ritinha, a primeira desaparecida, e a do Dr. Clarel, clínico geral, conhecido e respeitado na cidade. Ela perguntou: o senhor conhece? Renato disse: lógico. Pois bem, Rita foi a primeira vítima. Ela saía com vários homens. Era uma moça muito bonita, muito inteligente, muito educada, mas ela tinha essa necessidade. Agora, o que mais nos chamou a atenção foi o caso de Dr. Clarel, um homem bem mais velho que ela, mas que estava apaixonado. Fazia promessas, se ajoelhava nos pés da menina. Dizia que abandonaria a família, que daria tudo para ela, mas ela nunca quis nada sério com ninguém. E o ponto que esse homem chegou é uma situação de risco que pode levar, sim, qualquer um a cometer os famosos crimes por amor. Extravasar meu ódio porque eu muito te amo. E na noite do desaparecimento da jovem, o carro de Clarel foi visto nas redondezas. Então, para nós, ele surgiu como grande suspeito. Nós o chamamos. E ele jurou aos pés do nosso mestre que tudo o que falaram com relação à sua fraqueza diante de Ritinha era verdade, mas que não tinha nada a ver com o desaparecimento dela. E nós acreditamos. Foi quando Natanael simplesmente interrompeu e disse: mas acreditaram cegamente por quê? Por ele pertencer à sociedade? Labrúja disse: sim, senhor. Porque quem pertence à nossa sociedade jamais terá a ousadia de mentir diante do nosso mestre. Foi quando o Renato comentou: bom, a Rita, ela estudava no colégio que inclusive eu frequentei. Labrúja respondeu: sim, mas é uma questão territorial. Nós não acreditamos que o colégio seja a razão desses sumiços. Aí a segunda moça, Márcia. Márcia também desapareceu. E logo em seguida, Carlos. E para nós é muito difícil chegar a alguma conclusão, a não ser o que todos sabem: Márcia e Carlos eram muito amigos, e que não acreditamos que o sumiço dos dois tenha sido mera coincidência. Aí uma foto conhecida apareceu. Renato, mas não é Pedro Ernesto? Labrúja disse: senhor, eu conheço, né? Sim. Ele é funcionário de anos no banco que meu pai foi gerente. Sim. E nós chegamos a ele porque Márcia é uma moça muito bonita. Mas na verdade é pouco mais que uma menina. E esse senhor, segundo nos disseram, andou assediando Márcia. Porque ele tem um desvio conhecido, que ele não gosta de mulheres. Ele gosta de meninas de qualquer idade, desde que não passe
os 16 anos. Renato não acreditou, isso não é possível. Eu conheço o Pedro. Não. O senhor conhece a imagem que tem de uma pessoa. E pode ter certeza que na maioria das vezes essa imagem não bate com a realidade. Renato teve sabe, aquele insight, pediu licença, pegou o telefone, ligou para a Adriana, agora já uma moça. A Adriana estava próxima dos seus 20 anos, linda. Oi, mano, tudo bem? Que bom falar contigo. Da onde? Ah, eu tô aqui na delegacia. Ah, tá aí nessa cidade? É, tô. Como é que tá o clima ali? Ele deu uma de não entender. Ah, tá meio quente. E logo fez a pergunta. Depois, lógico, de perguntar sobre a mãe, sobre o pai, sobre os cachorros, sobre o papagaio. Ele tinha pressa. Perguntou: Adriana, você lembra do Pedro Ernesto? Aquele asqueroso que trabalhava no banco com o pai? Disse ela. Ah, mas asqueroso por quê? Ah, eu não sei, eu não gostava daquele homem, ele me olhava de um jeito estranho. Às vezes ele chegava com umas conversas esquisitas, chegava me apalpando. Eu nunca gostei dele, eu até cheguei a conversar com a mamãe. E eu sei que a mamãe teve uma conversa séria com ele e me deixou em paz. Mas por quê? Não, nada. Mas tá tudo bem aí, né? Tá, então tá. Beijo, querida. Talvez até o final do mês eu vou aí visitar vocês. Ah, isso, venha, que eu tenho uma pessoa para te apresentar. Aí ele até riu, ó. Se é candidato a cunhado, pode dizer para ele que mesmo se reconhecer, eu não gosto dele, ele vai ter que encarar um delegado quando me conhecer. Ela deu risada. Aí ele desligou. Simplesmente, a colombiana disse: por essa razão, Pedro Ernesto também fez parte da nossa lista de suspeitos, que é gigantesca. Eu estou lhe mostrando os principais, mas no final desse dossiê, o senhor verá vários nomes. Prepare-se para tomar um antiácido. Aí chega Janaína. O que dizer de Janaína? A bruxa falou que era uma menina estranha, que andava com companhias desaconselháveis, todos meninos e meninas de família, mas de atitudes duvidosas, mas que faz parte da juventude. Mas que Janaína pode ter sido vítima da mala sorte, de estar no lugar errado, com as pessoas erradas, ou de ter pago pelos erros do seu pai. Foi quando o Renato olhou a foto do pai. Meu Deus, era a foto de um dos maiores grileiros da região, que certamente o que não faltava para aquele homem era desafetos e pessoas querendo vê-lo sofrer. E nada melhor que fazer um homem sofrer do que atacar a sua filha. Foi quando o Renato olhou para a colombiana, olhou para todo mundo e disse: nossa, a coisa é mais complexa do que eu pensava. Talvez muitos dos crimes tenham sido cometidos aproveitando já a existência da lenda. Então, eu não gosto de uma pessoa, vou lá, dou sumiço nela, ela passa a fazer parte da lista dos fantasminhas. Aí a colombiana disse: o senhor está começando a entender. Nós temos sim absoluta certeza que os crimes que foram crimes não tem um único autor. Mas daí, Natanael, ainda nós não temos indícios que comprovem isso. A bruxa disse: eu não preciso de indício. A certeza vem que quem me disse foi o meu mestre. Aí todo mundo em silêncio. Ninguém quis mais voltar a esse mérito. E aí chegou o Mimi. Bom, aqui está esse menino. Ao lado de Mimi, a foto de Silvio. Aí Renato disse: o que a foto do meu grande irmão está fazendo aí? Ele pode ser um seu irmão, mas ele sim é um suspeito. O senhor sabia que ele teve um problema? Sim, sabia, ele me disse que o Mimi, o Milton, né, tinha lá as opções dele e que andou espalhando no colégio, que estava sendo assediado por Silvio. Silvio até andou batendo nele.
E esses comentários que surgiram atrapalharam o namoro do Silvio. O Silvio gostava da sua namorada. Ele foi interrompido. Laruja virou a página e apareceu a foto de Clarice, a penúltima vítima. Renato não entendeu. Aí ela completou: essa jovem é uma fantasminha. Mas pelo que nós levantamos, não era namorada do seu amigo, embora fosse o que ele mais desejasse. Ele até acreditava que estava conseguindo se aproximar. Foi quando o Renato interrompeu: não é possível. Porque Ana Paula era amicíssima de Clarice. Ela me contaria, ela nunca falou sobre. Lógico que não falou. Porque Clarice também não comentava porque tinha medo de Silvio e principalmente do seu pai. Renato perguntou: o que o pai de Silvio tem a ver com a história? E aí veio: o que eles têm a ver com a sociedade? Silvio fazia parte da sociedade secreta. E ele foi levado até nós por seu pai e sua mãe, quando ainda jovem. E lá dentro, quando os membros chegam, eles têm que falar sobre suas vidas. Eles não podem guardar segredo quando perguntados. Os segredos ali contados ali ficam, então não posso revelar. Mas com certeza o senhor não conhecia o passado daquele que chama de irmão do seu pai e da sua mãe. Estavam todos estarrecidos. Meu Deus! Em poucas horas, toda a investigação deles parecia ir por água abaixo. Era um quadro muito mais complexo e diferente do que eles acreditavam. E finalmente Ana Paula. Renato esperava uma foto, sabe, um suspeito para sair daquela sala e ir atrás. Mas Laruja disse: essa jovem era o que vocês chamavam de anjo. Essa jovem não tinha inimigos. E por mais que nós tentássemos, não conseguimos entender o que causou o seu desaparecimento. Laruja e seus irmãos agradeceram, saíram. Mas antes de ir embora, ela virou para Renato e disse que o senhor, você é um bom menino. Você merecerá e terá um lindo futuro. Vejo uma família maravilhosa no seu caminho. Porque você é protegido pelo seu Deus e respeitado pelo nosso. Então continue nessa luta, mas evite injustiça e tire esse rancor, esse ódio do seu coração, porque ele acabará o cegando, fazendo que tome decisões equivocadas. Estou me retirando. O que você, Renato, precisar de mim, estarei à disposição. E o que o senhor delegado necessitar, pode me convidar, que eu virei com prazer. Mas eu saio deixando a mesma certeza de quando eu entrei. Os senhores podem apostar as almas que possuem. A sociedade secreta não teve participação nessa podridão que se instalou na cidade. A mulher e os filhos foram embora, todos se reuniram, ficaram tipo assim 30 minutos, um olhando para a cara do outro sem saber o que dizer. Depois tentaram se reorganizar e perceberam que as investigações teriam que seguir outro rumo, partindo daquele dossiê de todos os nomes que estavam ali. Vamos ao trabalho. Esse era o ritmo de Renato. Só que ele mandou todo mundo trabalhar, mas não estava com espírito. As revelações sobre Silvio, as suspeitas que recaíam sobre o seu amigo, tudo bem, nada confirmado, mas era
Ele ficava pensando, poxa, quando ele conheceu o Silvio foi o primeiro a contar sobre as fantasminhas. Não tinha lógica. Sabe? E a falta de pistas para tentar descobrir o que aconteceu com a Ana Paula. E a presença de Ana Paula, a Ana Paula estava sempre com ele. Ele sempre tinha a sensação de ouvir a nossa música. Ele sentia a falta dela, ele sentia aquele vazio. Mas resolveu sair e ir até a barranca do rio, onde eles se encontraram, onde ela ficava ali fazendo seus desenhos, sonhando. Quando de repente, aí não era uma sensação, aquela coisa que o acompanhava, não. Ele começou a ouvir a música, Don't Forget to Remember. Aquilo na cabeça dele, ele saiu enlouquecido, foi até o rapaz do bar para pedir que desligasse. Quando ele chegou no bar, o bar não estava ali, estava fechado. Mas a música continuava. Quando ele olhou à sua frente, assim, próximo da água, ele viu a Ana Paula, olhando para ele, sorrindo, mas com aquela roupa que ela costumava usar, sempre muito simples, uma alpargata, ela usava uma alpargata, uma calça jeans colada ao corpo, uma camisa branca, tipo camisão de homem, às vezes de trancinha, às vezes de rabinho de cavalo. Ela olhava para ele assim, com aqueles olhos lindos, e sorria. De repente, quando ele foi em direção a ela, ela desapareceu e a música cessou. Ele sentiu um arrepio e resolveu sair dali, foi para o carro, simplesmente passou na delegacia, disse que para sua assistente cancelar todos os compromissos, porque ele tinha uma investigação para fazer, que voltaria só no dia seguinte. Ele foi para casa depois de muito tempo. Porque quando ele chegou à cidade, quando ele assumiu a delegacia, ele trabalhava tanto, mas tanto, que ele aproveitou um quartinho no fundo da delegacia, botou ali uma cama, um armário, uma televisão, tinha o seu chuveiro, e ali ele ficava. Ele não saía de dentro da delegacia, tendo aquele apartamento para morar. Então ele foi para lá. Estava tudo um cheiro meio até de mofo, tudo fechado, ele abriu as janelas. Aí chegou no seu quarto, assim, se esticou, mas ele estava tão cansado que apagou. Quando ele acordou com a música. Acordou com aquela música tocando, e ele não sabia, não via o lugar. E, sabe, na hora, ele olhou para a rua, estava noite. Ele tinha dormido, não sabia quanto tempo, ele estava meio zonzo. Mas veio aquele instinto policial e disse, meu Deus, a música está querendo que eu a siga? E ele foi descendo a escada. Quando começou a descer a escada, a música parou. Aí ele chegou no carro, a música estava tocando, só que o carro estava fechado e o rádio desligado. Ele entrou e já pegou no rádio e chamou todas as viaturas. Algo para ele, sabe, estava claro o que estava acontecendo, não era normal aquilo, ele não estava louco. Aí ele foi seguindo e sempre no rádio dizendo para os colegas onde se encontrava. Quando de repente a música parou. Quando parou, ele estava na entrada do parque que levava ao rio. Aí ele ouviu gritos. E logo comunicou a todos, recebeu, inclusive, a solicitação que permanecesse no carro, que é uma regra da polícia, não aguardar reforço. Mas ele deu a localização e entrou mata dentro com a arma. Aqueles gritos cada vez mais próximos, cada vez mais próximos, cada vez mais próximos. Quando ele chegou, ele viu a cena. Ali estava a Cleo, uma das meninas que estudavam na época em que ele frequentava a escola, hoje mais velha, mas estava ali, gritando, toda machucada, com aquele homem em cima dela. Foi quando ele falou, larga essa moça infeliz, larga, senão eu atiro. Aí o cara virou para ele. Se você chegou até aqui
assistiu os 3 episódios, muito obrigado por prestigiar o Terror Nádina. Você é a razão de nós existirmos. Logo, logo saberá terá a revelação desse caso tão complexo. Mas eu peço só uns minutinhos, prometo ser rápido, para repetir os pedidos de sempre, por serem muito importantes para nós. Se você é um Nádina, se você se identifica com o canal, gosta do conteúdo, se você tem suas dúvidas, você procura respostas, você quer conhecer o sobrenatural, mas não quer ficar limitado ao repetir perguntas, prefere interagir aprendendo via experiências vividas por gente igual a gente. E se você não está inscrito, por favor, inscreva-se. É muito, mas é muito importante, eu repito. Deixe o seu like e comente. Mesmo que seja dando um oi, mas a gente prefere que diga de que cidade, de que região está falando, para que a gente tenha noção até onde chega a nossa mensagem. Agindo dessa forma, você estará registrando ao YouTube a presença e mostrará à plataforma que o Terror Nádina tem um conteúdo que interessa a muitas pessoas. E assim nos apoiará a continuar caminhando para alcançarmos as metas impostas pela plataforma aos canais recém-criados, que são 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização ano, para que possamos ser monetizados entrando para a primeira divisão do YouTube. E também, se achar que a gente merece, envie-nos um Pix de qualquer valor, porque, como já comentamos, não somos monetizados. E o dinheiro, claro, o dinheiro é importante para nos ajudar a prosseguir nessa caminhada. Então, dado o recado, voltemos a essa trama incrível, que são os relatos, a nossa música. A noite estava clara, tinham postes de iluminação espalhados, mas deu para ver o rosto do agressor, mesmo com ele correndo. Bastava ver o tamanho do corpo. Não restava dúvidas. Era Polônio, era Urso. Renato foi examinar Cleo, que estava em choque, toda machucada. Quando os colegas chegaram, ele falou: peça socorro, peça ambulância, fique aqui, ajude a moça. E o senhor onde vai? Eu vou seguir uma trilha aqui, eu peço que ninguém me siga, por favor. E ele foi atrás. Chegando mais abaixo na barranca do rio, a Polônia estava sentada no chão, parecia uma criança assim. Desculpa, eu não queria. Desculpa. Renato, até aquele momento, ele estava tomado de ódio. A vontade que ele tinha era de fuzilar a Polônia e depois de perguntar o que estava acontecendo, mas também as palavras de La Bruja vieram com tudo. Livre-se desse rancor. Não cometa erros de avaliação. Aí ele olhou para o urso e disse: o que você fez, cara? Ele disse: eu não queria. Você também me acha um monstro? Você me acha um monstro? Você não me acha um monstro, né? Você é meu amigo, né? Você é meu amigo. Ele disse: urso, o que você fez foi monstruoso. Mas eu não sou um monstro. Urso, fala para mim. Olha para mim. Ele olhava assim. Me diz. Você está envolvido nesses desaparecimentos? Vamos relembrar. Rita. Você conheceu Rita? Conheci faz muito tempo. Nossa. Rita era muito linda. Mas era assanhada, né? Ela era assanhada. Ela ficava nos matos. Eu ia lá espiar. Ela ficava com aqueles homens pelada. Minha mãe dizia que moça de família não fica pelada em mato com homem, mas ela ficava e ela gostava, né? E ela fazia com ele aquelas coisas. Ela ficava ai. Aí teve uma noite que ela ficou com um homem lá. Eu vi um homem até deu dinheiro para ela. E saiu. Aí depois que ele saiu, eu cheguei perto dela assim. Ela me olhou. Ô urso, o que é que tu quer aqui? Eu tava com dinheiro. Eu mostrei o dinheiro pra ela. Eu tenho dinheiro também. Faz aim com urso. Ela começou a rir. Faz o quê? Faz aim. O urso nunca fez aim, faz aim. Ela começou a rir. Ela ria, eu me chamava de retardada. Ela ria, ela abusava de mim. Ela ria, e eu não sabia por quê. Se ela fazia ai com todo mundo, se ela aceitava dinheiro de todo mundo, porque eu não. Aí eu comecei a perguntar por que ela ria, me chamava de abobada, eu não aguentava. Meu Deus, aí
empurrei ela com força, eu peguei, sacudi e joguei no chão. Ela ficou sem se mexer. Aí eu fiquei preocupado, eu fiquei assustado, eu saí correndo e fui para casa. E contei para a mãe. Renata ficou olhando. Você contou para sua mãe? Contei. E ela disse o quê? Ela disse que eu não tinha que estar andando sozinho pelos matos, me metendo com essas meninas, e que eu tinha que tomar banho, que eu tinha que fazer o meu mingau, que eu tinha que dormir, porque no outro dia eu tinha que trabalhar. E eu fui. Renato não acreditou. Dona Maria Luísa. Logo veio aquela sensação. Ela protegia o urso de todas as formas. Com certeza, se mesmo sem querer, aquele coitado à sua frente tivesse tirado a vida de Rita, foi ela que escondeu o corpo. E se caso Rita estivesse viva, ela matou a menina para que não prejudicasse o seu filho. Será? Mas Renato olhava para o urso e ficava assim, mas tu é meu amigo, né? Tu não me acha um monstro, né? Eu sei, eu machuquei ela, mas eu não queria. Tá bom, urso, tá bom. E Márcia? Márcia? Quem é Márcia? Márcia é outra moça que diz, Marcinha. Marcinha eu também vi aqui no mato. Mas ela ficava com Carlos. Só com Carlos, não ficava com os outros, só com Carlos. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. Aí teve um dia que eu tava espiando os dois. Não era tão legal como era com a Rita. Não. A Rita era mais animada. Mas daí, eu fiz barulho no mato. Carlos era covarde. O que Carlos fez, homem não faz. Carlos saiu correndo e deixou a moça ali. Pelada, abandonada. Foi muito feio. Aí eu cheguei, eu quis ajudar a Márcia. Aí ela olhou pra mim e começou a gritar comigo. O que é que tu tá fazendo aí? Tu tava nos espiando, tu tava nos olhando. Eu tentava explicar, claro que eu tava olhando, mas não tinha nada, eu só olhava, não tinha problema nenhum. Eu queria ajudar, até peguei uma roupa dela, tentei botar no corpo, encostei nela, empurrou, sai daí, seu tarado, e coisa, e também começou a gritar comigo. Eu pedi pra ela parar. Renato perguntou, aí você a machucou? Não sei, acho que não, eu sei que eu empurrei. Eu olhei pra trás, eu fui embora. Cheguei em casa, contei pra mamãe. E a mamãe de novo disse que ia me bater se soubesse que eu estava de novo naquele mato. Mas eu não tinha o que fazer. E Carlos, urso? O Carlos não valia nada, o Carlos não era homem. O Carlos deixou a menina lá abandonada e viu eu saindo do mato, viu? Passou uns dias, ele ia lá no trabalho, ele ia lá na firma, dizendo que sabia o que eu tinha feito, eu não tinha feito nada, e ficou me ameaçando, que sabia, disse que ia contar para todo mundo, que ia contar para a diretora, e eu ia perder meu emprego, eu ia sair da firma, eu não podia perder meu emprego, eu não podia sair da firma. Aí Carlos me pediu dinheiro, mas eu não tinha dinheiro, eu ganhei pouco. O único dinheiro que eu andava era talvez um dia eu encontrasse uma menina que quisesse fazer ai comigo, eu tinha dinheiro. Mas daí o Carlos, num dia, chegou para mim e disse, eu dava dinheiro para ele, ou no outro dia eu não trabalhava mais no colégio e todo mundo ia ficar sabendo. Aí eu fiquei louco. Eu não sou louco, mas eu fiquei louco. Aí eu peguei aquele covarde, aí nele eu bati. Cheguei em casa e disse para a mãe, mãe, eu bati assim, porque ele ia me prejudicar. Eu não me arrependo, não. E mais uma vez, a mamãe me acalmou. Renato, nessas alturas, não sabia mais o que pensar. Ele queria acreditar que o urso não tinha matado ninguém. Mas também não podia imaginar que a sua mãe, pensando em defender, pudesse chegar àquele ponto. Mas o quadro se fechava de cada vez mais macabra a situação.
Ele já não se sentia mais ameaçado por urso. Até largou a arma do lado, assim. O urso percebeu que tu não vai atirar em mim, né? O Renato falou, claro que não, tu é meu amigo. Ai, eu sabia. Renato é amigo de urso, eu sabia. E conta aí, urso. E o Mimi? Mimi? Ah, o Mimi? O Milton, né? O Milton era legal. Eu gostava do Milton. Mas o que aconteceu? Ah, não sei, não tenho certeza, mas eu sei que Milton andou apanhando do Silvio, né? Novamente o nome de Silvio. E aí a informação batia com o dossiê apresentado pela colombiana. A história foi a mesma. O urso dizia, eu não sei o que Milton fazia com o urso, com o Silvio, eu não sei o que o urso não sabe. Ah, o Milton, o Mimi, o Silvio, eu não sei, o urso não entende, né? O que... São dois meninos, né? Mas eu sei que o Silvio bateu muito. E dia depois que deu aquela surra, eu vi a surra, eu fui um dos poucos que viram. Mas os outros que viram eram tudo amigo dele. Aí ele chegou dizendo que ai que eu falasse. Eu disse, eu não vou falar, eu não falo. Eu não sou fofoqueiro. Não. Aí eu também ouvi ele dizer que ai que chegasse nos ouvidos da Clarice. Eu não entendi porque Clarice, o que Clarice tinha a ver com Milton, que Milton tinha a ver. Eu não entendi, eu sei que Mimi sumiu. Aí Renato pergunta, você sabe que a Clarice sumiu? Sei. Ela é uma das fantasminhas. Tá bom, urso. E agora chegou a hora derradeira. E Ana Paula? Subiu um calor no rosto de Renato. Ele pedia controle, que dependesse do que ele ouvisse, ele não iria se segurar. Ele tremia. E o urso disse, Ana Paula era boazinha. Ai, Ana Paula era a única que tratava o urso bem. O urso amava Ana Paula. Ana Paula era a irmãzinha de urso. Olha esse tênis aqui, mostrou o tênis, um tênis. Esse tênis aqui, o urso usa só de vez em quando a mãe deixa. Esse tênis foi a Ana Paula que deu, como deu muita roupa para urso. Ela sempre gostou muito de urso e de mamãe. E ela estava rica, ela estava ganhando dinheiro, então ela levava comida gostosa lá em casa. Aí, teve um dia que ela chegou e me deu um presente lindo. Aí eu dei um abraço nela. Até fiz errado, né? Eu estava na escola, mas não podia estar abraçando, aí também ela não estudava mais, e dizia para eu não falar com os alunos, com as pessoas da escola, mas ele não estava na escola, então eu podia falar com ela. Eu abracei e disse que ela era linda, muito mais bonita, muito mais amiga do que Rita, do que Márcia, do que Carlos. Aí ela até perguntou para o urso o que o urso estava querendo dizer citando aqueles nomes. O urso disse nada. Aí eu fiquei preocupado, né? Foi quando o Renato lembrou daquele telefonema que a Ana Paula tinha falado de algo curioso que tinha acontecido e que ela precisava comentar. Ele pensou, meu Deus, foi isso. Ele não conseguia se perdoar. Por que ele não insistiu com ela? Por que ele não veio direto para a cidade? Ao invés disso, ele esperou chegar o final de semana. Aí ele perguntou para o urso, e você viu a Ana Paula depois disso? Vi. Ela foi lá em casa conversar com a mãe. Eu não sei o que aconteceu. Ela deixou a mãe até meio chateada. A mãe estava falando alto com ela, mas eu não sei o que era. Quando eu entrei na sala, as duas ficaram quietas. Aí eu perguntei o que estava acontecendo. Elas disseram nada, filho. Aí eu deixei. Mas por quê? Não, nada, meu querido. Nada. Vamos fazer o seguinte. Tu sabe que eu vou ter que te levar preso, né? Ele disse, sei. O urso fez malcriação, né? O urso não devia ter feito, né? O urso me machucou, né? Sei. Mas você não vai pra cadeia, não. Ah, não. Vou cuidar de você. Você vai a um lugar que vai ser bem tratado. Ai, que bom. E eu vou poder trabalhar no colégio? Olha, talvez no colégio não. Mas eu vou
falar com os responsáveis do lugar que você vai, para que você possa trabalhar lá, tá bom para você? Tá bom. E a mamãe? A sua mãe talvez vá visitá-lo, mas não se preocupa com isso. E ele estava andando, aí chegaram os outros policiais, o Wilson se assustou, aí o Renato falou, calma, chame uma ambulância para ele, que depois eu explico tudo. Veio a ambulância, eles foram para a delegacia, e Renato disse, ó, eu quero que vocês peçam para o juiz uma ordem de prisão para esse nome aqui, eu quero mais. Esse é Silvio, sim, mas o pai dele, sei quem é o pai dele. Aí pegou essa ordem de prisão, mas antes passou no hospital. Foi ver Cleo. Cleo ainda estava em choque, os pais dela estavam lá. Aí ele chegou, aí o pai da moça disse, por que o senhor está aqui? A minha filha ainda está em recuperação, porque... Aí o irmão de Cleo ainda disse, não, pai, deixa, foi ele que salvou, ele que chegou na hora. Aí o homem meio que se desculpou. Ele só chegou perto de Cleo e perguntou, Cleo, eu quero que você me responda. Foi tentativa de estupro? Ela, não. O que aconteceu ali, Cleo? Ai, eu estava andando na calçada. Aí veio aquele monstro em minha direção. Ai, eu não gosto dele. Ele chegou perto sorrindo para mim, aí eu não sei o que eu disse para ele. Ele surtou, eu não entendi, ele me puxou para aquele mato, eu não sei o que aconteceu, aquilo era louco. Ela falava e Renato lembrava de Cleo da época da escola, aquela patricinha que zoava, que debochava, que humilhava todo mundo. Logo a cena se formou. E ao se formar a cena, ele pensou, ela deve ter tentado debochar do cara errado. Mas deixou para lá. Seria apenas mais uma acusação de agressão contra o pobre do Apolônio. Aí ele pegou a ordem de prisão contra Silvio e outra contra Dona Maria Luísa. A primeira foi na mais importante de todas, né? Que era aquela mulher. Quando a polícia chegou, quando os carros chegaram, ela veio na varanda da sua casa e... O que aconteceu com o urso? O que aconteceu? O que houve? O que ele fez? Onde está meu filho? Aí Renato se aproximou. Disse, Dona Maria Luísa, seu filho está bem guardado. Mas nós já sabemos de tudo. E a senhora está presa. Ela só botou o corpo para trás assim e disse, ai meu Deus. Ai meu Deus. Meu Deus, não é possível, eu não mereço, meu Deus, eu não mereço. Aí perdeu o controle, começou a gritar, vieram duas guardas mulheres, pegaram, e ela foi para a delegacia. O próximo passo, uma missão mais difícil. Ele chegou na casa de Silvio, uma mansão. Silvio agora casado, uma moça de fora da cidade, de um filhinho pequeno, moça essa que certamente não sabia da vida dupla do marido. Aí quando ele chegou, que acessou o quintal, e Silvio abriu a porta, Renato olhou para ele e disse, meu amigo, você sabe o que eu estou fazendo aqui? Aí Silvio disse, está fazendo o seu trabalho. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. Passado algumas semanas, todos os trâmites se seguiram, veio a Polícia Estadual, veio a Polícia Federal. Lógico que os milionários da região tentavam mexer os palitos, mas La Bruja foi visitar Renato na delegacia e disse, estão acontecendo muitos movimentos para livrar a cara de alguns. Talvez eles até consigam, porque são poderosos. Mas a sociedade secreta não compactua com essa atitude. E fique você tranquilo,
que você está protegido por nós. Renato Aurão, mas eu não quero a proteção do seu mestre. Quando eu falo nós, eu falo de nós, os membros da sociedade, que graças a você, sua persistência e sua coragem, estão livres de acusações de crimes que nunca cometeram. Foi quando o Renato perguntou, só ficou uma aresta. Janaína. A senhora soube de alguma coisa? Eu sempre soube. Sempre soube. Eu não quis lhe falar que eu esperava ver qual seria o resultado do seu trabalho. Mas Janaína, segundo nós apuramos, foi vítima de uma overdose. E os seus companheiros de festinha, todos filhos de gente importante, deram um sumiço no corpo, pegando carona na lenda dos fantasminhas. E a senhora, por acaso, sabe de alguém que poderia nos passar o nome desses coleguinhas? Ela disse, sei. Colocou a mão na bolsa. Eu. Aqui estão eles. Faça bom proveito. Depois de muitas semanas de trabalho, de relatórios, de ter que lidar com a mídia, com a imprensa, algo infernal, sem tempo para nada, nem mesmo para tomar banho em alguns dias, o expediente terminou. Renato olhou aquele quarto e pensou, não, eu mereço, eu vou para casa. Aí foi, entrou no seu carro. Quando saiu, começou a música. Mais uma vez ele olhou para o rádio e viu que o rádio não estava ligado. Quando ele sentiu uma presença assim, ele parou o carro, olhou para o seu lado. Ali estava ela, sentada no banco do passageiro, sorrindo para ele. Ela o olhou com um carinho tão grande, uma luz tão forte, um brilho tão maravilhoso, que certamente essa foi a lembrança que ele levou dela para a vida. Ela só olhou e disse, muito obrigado. Eu amo você.